Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos dar continuidade nesse curso altamente acelerado, certo? Em virtude do curso estar altamente acelerado, eu estou fazendo uma opção por adaptação de conteúdo que não é muito a ordem natural se a gente tivesse no curso normal, tá bom? O que nós vimos até agora? Até agora, vou relembrar em alguns detalhes matemáticos, certo? Até agora, nós estamos estudando campo elétrico. A única coisa que nós sabemos até o presente momento é calcular campo elétrico, certo? Então, antes de eu continuar e discutir o que nós vamos fazer com essa grandeza física daqui para frente, é interessante a gente discutir o significado de campo. Dois significados eu quero discutir com vocês, parte eu já fiz na aula de mecânica ontem. Um significado matemático e outro significado físico. Tudo bem? Então vamos lá. Matematicamente, o que é um campo? Eu vou denotar o campo por E. Certo? Não fiz não. Fiz hoje cedo, com as meninas que estavam na minha fazendo iniciação comigo. Então não estou repetindo não. Matematicamente, um campo vetorial, ele é uma função. Certo? Tá, mas que característica que essa função tem? A característica que essa função tem, Ruth, é o seguinte: uma função tem domínio, contradomínio, imagem. Para ser um campo vetorial, domínio e contradomínio tem que estar em espaços de mesma dimensão. Então, se o meu domínio eu coloco no R3, o meu contradomínio também devem ser. Vou usar um termo que alguns físicos não gostam muito, mas matemático gosta bastante. Se o meu domínio está no meu R3, meu contradomínio também tem que ser objetos que se encontram no R3. Tá bom? Eu falo que esse é um campo vetorial tridimensional. Um campo vetorial bidimensional, domínio estaria no R2, contradomínio no R2. Se você pensar bem, quando vocês estudam aquelas funções do cálculo 1, vocês estão estudando campos vetoriais. Só que é domínio no R1, contradomínio no R1 também. Então, o que a gente faz? A gente tem que tomar cuidado com o tipo de interpretação. Presta atenção que eu estou falando de matemática. De que maneira que eu interpreto um objeto no R3? Objetos em mais de uma dimensão, eu posso interpretar ele de uma maneira dupla, certo? De acordo com a minha conveniência. Em um primeiro momento, eu vou imaginar que esse objeto que está aqui no domínio, ele é um ponto. Um ponto no R3. Por quê? Porque ele é um ponto no espaço. Então, matematicamente, o que eu quero? Para cada ponto no espaço, eu vou associar o quê? Qual grandeza? É o campo. Só que aí o campo eu não vou entender como ponto. O campo eu entendo como um vetor. Tá certo? Esse vetor eu vou denotar por E, o qual depende das três coordenadas espaciais. Olha só, ó. E de x, y, z. De acordo? Tá? Para cada x, y, z, ele associa um E de x, y, z. Como é que é esse E? Ele tem uma coordenada x, a qual depende de x, y, z, na direção y, por mais que eu peguei bastante lousa. Não, vou continuar assim, vou fazer aqui embaixo, mas ele vai ter uma coordenada y, que depende de x, y, z, na direção j, mais ele terá uma coordenada z na direção k. Então você olha que na realidade, vamos acertar a nomenclatura. Um campo vetorial, eu posso entender ele como sendo composto de três campos escalares. O que é um campo escalar? Cada ponto no espaço ele associa um número real. Então, olha só. Isso daqui, x, é um campo escalar. Peguei um ponto no espaço, associei um valor numérico. Peguei um ponto no espaço, associei outro valor numérico.
bem? Essas são chamadas de funções coordenadas. Então, matematicamente, isso é um campo. E o que mais que tem de interessante? Matemática, ele fala assim, eu quero graficar isso. Não dá para eu fazer o gráfico de um campo vetorial. Ou melhor, não dá para eu representar um campo vetorial como um gráfico. Por quê? Eu tenho 3 dimensões no domínio e 3 dimensões para a imagem. Então, eu precisaria de 6 dimensões. Então, o que a gente faz para representar um campo vetorial é um negócio bem interessante. Eu represento domínio e contradomínio no mesmo espaço. Aqui, x, y, z. E aí, olha só, ó, ponto no domínio, está aqui o ponto de coordenada x, y, z. Tudo bem? A esse ponto de coordenada x, y, z, eu vou associar um vetor. Por exemplo, esse vetor aqui. O vetor E de x, y, z. Uma pergunta que seria interessante seria o seguinte: por que no domínio você entende como ponto e no contradomínio você entende como vetor? Posso fazer o contrário? Entender o domínio como um vetor, show de bola. Entender o contradomínio como um ponto talvez não seja tão interessante. Sabe por quê? Porque eu vou precisar somar campos. O campo, os campos físicos, quando eu entendo isso como na parte da física, um campo ele vai satisfazer o princípio da superposição. Então eu vou precisar somar campos. Eu só sei somar vetores, não sei nenhuma regra para somar pontos. Então eu vou representar sempre no contradomínio, eu sempre vou representar aquele objeto no R3 como um vetor. No domínio eu tenho a liberdade de interpretar como vetor ou como ponto. Em geral, quando que eu interpreto como vetor? Quando eu precisar fazer a operação de adição ou de subtração de vetores. Ok? Então, essa é a concepção matemática de vetor, de campo vetorial. Essa é a concepção matemática. Uma função cujo domínio e contradomínio estão no mesmo espaço, tem a mesma dimensão. Tá certo? A concepção matemática ela é posterior à concepção física. A concepção física de campo elétrico, a ideia de campo elétrico, a gente já discutiu, ela nasce com Faraday. O que a gente entende como um campo elétrico? Um campo, ele é uma perturbação do espaço. Ok? Uma perturbação do espaço. Mas o que indica? Assim, a frase fica muito vaga. Que perturbação que é essa? De alguma forma, alguém causa uma alteração no espaço. De modo que um outro alguém vai ser capaz de perceber essa alteração. No caso do campo elétrico, quem é que qual entidade cuja presença altera o espaço? A gente resolveu batizar essa entidade de carga elétrica. Então eu ponho uma carga elétrica no espaço, ela perturba o espaço. Só que eu não sou capaz de perceber essa perturbação. Não, é no espaço. É a compreensão física. Ele perturba todo o espaço. O espaço está ali quietinho. Entendeu? Mas assim, você está no raciocínio certo. Porque assim, como é que eu vou medir essa perturbação no espaço? Quem é que é capaz de perceber? Vou fazer a analogia que eu já fiz. Ó, tá aqui. A luz daqui tá como? Apagada. Quando eu aperto aqui, eu alterei o espaço. A luz acendeu. O espaço foi alterado. Ok? Quem é capaz de perceber que esse espaço foi alterado? Qualquer pessoa é capaz de perceber? Qualquer pessoa que tenha visão. Certo? Então a perturbação. Mas assim, independente de eu perceber ou não, o espaço foi alterado. Entendeu? Mas eu só consigo perceber essa alteração se eu tenho o equipamento adequado para perceber. Não só, né? No caso da luz, a gente percebe a luz por conta de ter um anteparo, porque senão... Exato, perfeito também. Perfeito. É uma analogia, essa fica mais completa. Outra também. Vamos falar de temperatura. Eu já vou. Como é que a gente mede a temperatura?
O que você usa? Qual instrumento você usa para medir a temperatura? Um termômetro. Só que se você pensar bem, quando você usa o termômetro, você precisa interagir com o termômetro para medir a temperatura. Que tipo de interação? Você coloca o termômetro, que espera se ele esteja na temperatura menor que a sua, vai ter fluxo de calor de você para o termômetro, de modo a baixar a sua temperatura e elevar a temperatura do termômetro, e tudo para quando eles atingirem. Então, quando o termômetro vai detectar a temperatura, ele não detecta a temperatura que você estava antes de colocar o termômetro. Ele detecta a temperatura de equilíbrio entre seu corpo e o termômetro. Então, é ideal que o termômetro seja projetado para que a sua temperatura varie pouco. Certo? A concepção física de campo elétrico vai trazer essa ideia também. Quem é que perturba o espaço para criar esse campo elétrico? Uma carga elétrica. A existência de um corpo carregado, a existência de uma carga elétrica, perturba o espaço. Quem é que é capaz de perceber essa perturbação? Outra carga. Mas como que essa outra carga percebe essa perturbação? Mas sentindo o quê? Ação de uma força. Por isso que se chama um campo de forças. Então, na realidade, o meu instrumento medidor de campo elétrico é uma carguinha. Só que essa carguinha, ela não vai medir o campo elétrico. O que ela vai medir? A força elétrica. Tudo bem? Certo? Só que essa carguinha, olha só, para eu medir o campo elétrico, eu preciso que essa carguinha interaja. Só que o simples fato dela interagir pode ser que ela altere aquele objeto que ela está tentando medir. Então eu preciso exigir que essa carguinha seja o quê? Bem pequena. Tudo bem? É um erro, tá? Não tem outra palavra. É um erro em livro de física. Você fala assim, olha, eu tenho um campo elétrico cujo módulo vale 10 newtons por coulomb. Show? Aí o professor vem e fala assim, ó, se esse campo elétrico vale 10 newtons por coulomb, significa que 1 coulomb de carga vai receber uma força de 10 newtons quando colocado nesse local. Então, ele está querendo dizer o seguinte, ó, aqui eu tenho uma região no espaço, ó, tá aqui um campo vetorial, tá vendo? Para cada ponto no espaço, eu estou associando um vetor, tá? Imaginário. Tá? Uma perturbação causada no espaço. A intensidade daquele vetor é 10 newtons por coulomb. Então, segue comigo. Se eu trouxer aqui uma carguinha elétrica de 1 coulomb, isso indica que vai acontecer o que com ela? Uma força elétrica de quanto? Quanto? De quanto? Fala alto. 10 newtons. Não. Não. Sabe por quê? Quem é que me garante que aquela carga de 1 coulomb não está alterando o espaço em que ela está colocada? O campo vale só 10 newtons por coulomb. 1 coulomb é carga pra caramba. É por isso que nos exercícios, quando vocês vão trabalhar, aparecem sempre cargas na ordem de microcoulomb. Nanocoulomb. Para quê? Para que eu não considere a perturbação que essa carga causa. O campo era 10 newtons por coulomb. Sabe-se lá como alguém mediu isso? Mas ele era 10 newtons por coulomb sem a presença dessa carga. Tudo bem? O campo era 10 newtons por coulomb sem a presença. Com a presença dessa carga, eu já não sei mais quanto que ele é. Porque ela interagiu. É análogo a você pegar um termômetro e o termômetro vai interferir na febre. Os termômetros normalmente são pequenos. Pega um termômetro grosso e grande. Tentar exemplificar que com a carga ali existe um campo. Existe o campo. Mas eu só detecto o campo com a carga. Não, isso aqui é uma média, né? Porque, na realidade, isso daqui é o quê? Força elétrica por unidade de carga. Alguns físicos tentam definir isso aqui, olha, para eu garantir que essa carga não vai interferir, eu pego o limite quando a carga tende a zero. Certo? O que é um absurdo, porque é impossível a carga tender a zero porque a carga é discreta, você só calcula o limite de grandezas contínuas.
certo? Mas a ideia por trás daquilo ali tá top. A ideia é, eu tenho que imaginar uma carga, ó, fica de olho aqui se ele começar a piscar porque acabou a bateria, eu tenho que pegar o outro. A ideia é eu pegar uma carga que não interfira, ou que interfira o mínimo possível naquele campo que ela quer medir. Certo? Tudo bem? A discussão nem era para vir para cá, porque nós não estamos discutindo carga teste. Eu só estou discutindo o seguinte: a percepção física do que é um campo. E no nosso caso, um campo elétrico. Campo elétrico, quem é que criou o campo elétrico? Uma carga elétrica. Ela perturbou o espaço. Mas no fundo, o que a gente mede é a interação. A gente mede força. De acordo? Estamos juntos aí? Então vamos lá. É o que eu. Bom, a gente pode, é muita gente. Eu acho que sim. Cara, se você for num encontro de física, pegar uns caras, eles vão insistir que sim. Porque para mim, até o conceito de força é uma abstração matemática. Entendeu? Até o próprio conceito de força. Eu acredito, eu entendo o seguinte: a ciência evoluiu de uma tal maneira que ela buscou uma linguagem para descrever os fenômenos naturais. Qual a linguagem que a gente? A gente é matemática. Então, dizer que isso daqui é um objeto concreto que existe, no meu ponto de vista, é a mesma coisa que você sair procurando a letra A e a letra B. Porque o B e A dá Bá e você consegue se comunicar com o Bá. Isso são abstrações criadas pelo ser humano que nos permitem comunicar através de escrita, através de alguma coisa. No meu ponto de vista, só que também não atrapalha em nada o cara que quer entender isso aqui como um objeto concreto e que existe. Não atrapalha em nada. Para mim, facilita eu interpretar isso daqui como uma entidade matemática. Até porque, vamos lá, no caso do campo elétrico, olha porque eu entendo exclusivamente como uma entidade matemática. No caso do campo elétrico, como é que a gente calcula o campo elétrico? O campo elétrico em um ponto R. Opa, olha aí, ó. Parece até uma contradição, né? Em um ponto R, é porque aquele R, quando eu entendo como vetor, eu posso entender aquele R como sendo x na direção Y, mais y na direção J, mais z na direção K. Tudo bem? Aquele ali é o vetor posição. Aquele R é esse carinha aqui, ó. Aqui eu já não estou entendendo mais o ponto como um ponto, estou entendendo ele como um vetor. Tudo bem? Simplifica bastante a notação para mim. Então, o que a gente sabe? No caso mais geral possível, o campo elétrico é a constante elétrica vezes a integral de volume de quem? Quem mais me interessa é esse cara. O campo que cai com o inverso do quadrado da distância. Linha. E aqui, as fontes desse campo. Opa. Ok? Quando eu faço densidade vezes volume, eu tenho as cargas que são as fontes desse campo. Ok? Vou utilizar isso para justificar outra justificativa que eu entendo o campo apenas como uma entidade matemática. O campo colocado dessa forma, olha ali, quem é que é o objeto de integração? Quem é a função que está sendo integrada aqui? Não, está sendo integrado R menos R'. Essa integral, ela é... Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a minha variável mesmo é o R. Tudo bem? A minha variável é R. Para cada valor do vetor R, eu vou achar o campo elétrico. Porém, dentro da integral, a minha variável de integração é R'. Porque o que a minha integral faz? Contabiliza carga-fonte. Cargas que estão criando o campo. Tanto que essa densidade aqui, ó, é a densidade dependendo de R'. Ao cubo, né? Ao cubo mesmo, gente.
Ah, não, já está implícito o cursor. Vamos lá. Ah, não, tá certo. Foi? Deixa eu só melhorar. Foi aí mesmo? Então tá. Aqui, ó. Isso daqui indica que a força vai estar ao longo da direção do vetor que une carga-fonte e o ponto que eu quero, né? O campo, né? Como eu estou dividindo por R menos R' ao cubo, é até estranho, né? Mas indica que cai com o inverso quadrado da distância, certo? Deveria. Mas a principal parte é essa que eu falei, tá? Eu vou contabilizar R'. R', qual é a função do R' ali naquela equação? A função do R' é localizar a carga-fonte. Mas ele está dentro de uma integral. E a gente aprende nos cursos de cálculo que eu só consigo integrar coisas que são contínuas. Ou pelo menos que tem um número finito de descontinuidade. Tudo bem? Poxa, aqui tem densidade de carga. A carga é uma grandeza discreta. Não faz sentido eu usar a integral já que a carga é uma grandeza discreta. Só que, cara, pasmem, todas as equações do eletromagnetismo, todas, não, são só 4. Não. Maxwell deixou mais de 20 equações. Os descendentes dele, que são chamados de maxwellianos, é quem reduziu, eles quem reduziram as 20 ou mais de 30 equações de Maxwell, apenas 3 com manipulação matemática. Só que a época que foi construída toda a teoria do eletromagnetismo, entendia-se a carga elétrica como um fluido. Era um fluido. Os corpos mais carregados tinham mais desse fluido elétrico. E aí esse fluido elétrico, ele fluía dos corpos mais carregados para os corpos menos carregados, da mesma forma que a água de um rio flui dos pontos mais altos para os mais baixos. Ela flui numa corrente de água. Daí nasce o nome corrente elétrica. Se vocês prestarem atenção, os nomes no eletromagnetismo, eles todos advêm da mecânica dos fluidos. Corrente elétrica, associado com corrente de água. Para ter uma corrente de água, o que você precisa? De uma diferença de potencial gravitacional. Daí vai vir o nome mais para frente da diferença de potencial elétrico. Tá certo? Fluxo, circulação. Hoje nós vamos falar do fluxo. Certo? Mas todos os nomes advêm daí. E a ideia fica mais clara quando você começa a perceber que no caso de um rio, você consegue talvez visualizar as linhas do campo de velocidade daquela carga, das gotículas de água. Você consegue identificar. E aí a gente generaliza isso. Então, por conta de tudo isso, eu ainda entendo o campo como uma entidade abstrata matemática. Os físicos que já debateram, até ficaram bravos comigo com isso, me parece muito mais uma questão de disputa física, matemática. Ah, mas você está sendo muito matemático. Ah, mas você está dando muito valor para a matemática. Do que uma capacidade argumentativa mesmo de me apresentar. Ó, isso é isso. O outro exemplo que eu consigo colocar é o princípio da ação. Ação. Na mecânica lagrangiana, nós vamos descrever os movimentos através do princípio de minimização da ação. O que é ação? Os físicos, todos que tentaram explicar, nunca conseguiram entender o que é ação. Eu nunca entendi. A ação é um negócio... Cara, é um objeto matemático. Certo? Então, vamos entender campo desse jeito. Até porque essas leis têm que valer em referenciais inerciais. Então, isso daqui também... Aliás, que eu pergunto, o campo depende do referencial ou não depende do referencial? Fica a pergunta aí para vocês pensarem, depois a gente discute. Tudo bem? Mas tem que valer para referenciais inerciais. Certo? Já que eu já contei, já dei um spoiler, vamos fazer uma pausa?
Vamos entender um pouquinho sobre o que é fluxo? Como que isso faria sentido? Tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Fazer um exemplinho aqui assim. Ó. Ô Ruth, você que é sempre a mais quietinha, onde é que aparece fluxo? Se você chegar para sua mãe e falar, o que você aprendeu hoje na escola? Hoje eu aprendi sobre fluxo. O que ela vai achar que você aprendeu? Ela vai virar e falar assim, Ruth, você aprendeu sobre o fluxo do campo elétrico? Qual que provavelmente que ela vai achar? No cotidiano. Onde é que surge a palavra fluxo? No cotidiano. Nem ideia? Felipe? Vitor? Líquido. Água. Torneira. Mangueira. Você imagina que está tendo um fluxo de água, né? Então vamos pegar isso, que isso é menos... E aí nós já vamos adaptar o nosso vocabulário para a grandeza fluxo. Bom, deixa eu pegar um giz grandão. Então estou imaginando ali uma mangueira. Olha o giz verde, que legal, como ele é parecido com o branco. Dá uma olhada aí. Tudo bem? Vamos imaginar o fluxo de água. Eu estou utilizando a percepção cotidiana de fluxo. Para mim, fluxo de água me dá a ideia de quantidade de água que passa por tempo. Certo? Por exemplo, litros por segundo, metro cúbico por segundo. Eu tenho essa ideia. Tudo bem? Eu vou calcular o fluxo de água, o quanto de água passa por segundo, através dessa área. Tudo bem? Quero calcular o quanto de água. O quanto de água que eu estou falando é que pode ser litros, mas eu vou optar por massa. Tudo bem? Quantos quilogramas de água, quantos gramas de água passam ali por segundo. Tudo bem? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou planificar isso da seguinte forma. E vou aumentar aqui, ó. Certo? Ó, peguei ali, só dei uma amplificada. Eu vou fazer o seguinte. Vocês acompanham a minha tática. Eu vou imaginar apenas as porções de água que já estavam aqui. Consideração. E vou considerar que toda essa água, o campo de velocidades dela está tudo assim. Ou seja, uma mangueira, só pode estar indo para frente. Tudo bem? Com certa velocidade. Então, se eu vou pegar esse ponto e esse ponto, que são os extremos. Se eu marcar 2 segundos, esse ponto, por exemplo, após 2 segundos, ele vai vir para cá. Ele andou 2 quadradinhos. E esse ponto vai ter andado quanto? 2 quadradinhos. Então, se eu marcar o mesmo intervalo de tempo, vamos pegar 4 quadradinhos para ficar mais fácil de desenhar. Se eu pegar 4 quadradinhos, nesse mesmo intervalo de tempo, todo mundo vai... Isso daqui é a quantidade de água que vai sair. Concordam que isso daqui que eu pintei agora sim numa cor bonita é a quantidade de água que atravessa aquilo ali no intervalo de tempo que eu escolhi? Concorda ou não? Então, se eu quiser saber o fluxo, basta eu calcular aquele volume de água e dividir pelo tempo. Tudo bem? Bom, mas como é que eu vou calcular aquele volume de água? Bom, eu sei quanto vale esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho vale módulo do vetor velocidade vezes o tempo que ele andou. Eu tinha falado 2 segundos, mas pode ser qualquer
valor de tempo. Tudo bem? Por que eu estou querendo calcular volume, né? Então eu precisaria calcular a área da base vezes a altura. Porém, para que o volume seja calculado como área da base vezes a altura, é necessário que a área da base faça um ângulo de 90 graus com a altura. E não faz. Só que eu não preciso ser muito inteligente para perceber que eu poderia fazer isso aqui, ó. Que todo esse pedaço aqui, ó, ele se encaixa perfeitamente aqui. De acordo? Portanto, ao invés de eu calcular o volume dessa parte azul, eu precisaria exclusivamente calcular o volume dessa parte amarela. Certo? Esse comprimento é módulo de V delta T. Esse comprimento é o mesmo que esse. Vocês tinham concordado no começo. Certo, Vitor? Então, vamos colocar aqui, ó. Módulo de V vezes delta T. Show! Módulo de V vezes delta T. E a altura agora eu sei. Ô, gente, é meio óbvio, né? Agora que eu estou pensando. Ô, gente, faz diferença no fluxo de água que vai sair da mangueira. Faz diferença do jeito que a mangueira é cortada? Se a mangueira fosse cortada assim, ou assim, o fluxo é o mesmo. É isso que ele está dizendo ali para nós. Porque eu peguei daqui e trouxe para cá. Se eu tivesse cortado ela assim. Tudo bem? Então, o fluxo vai ser... mas lembra, isso aqui é uma área, né? Eu queria calcular o fluxo através dessa área aqui que eu chamei de ΔS. Tudo bem? Mas o fluxo vai ser... como é que é o fluxo mesmo? É a quantidade dividido pelo tempo, né? Então vai ser... Como eu quero o fluxo... Vocês escolhem. Vocês escolhem. Vocês querem o fluxo em quilograma por segundo? Ou vocês querem o fluxo em litro por segundo? Não, vai ter que fazer... Porque só, para fazer o fluxo em quilograma por segundo... Porque na prática é isso aqui, ó. Na prática. O que eu tenho que calcular? Se eu quero em quilograma por ver como densidade vezes o volume por ΔT. Tudo bem? Então vamos desse jeito. Então, ΔM, densidade, vezes, vou escrever assim, ó, volume por ΔT. Isso daqui é o fluxo. Ok? O volume eu já sei calcular. O volume é a área da base vezes a altura. Mas a base agora é esse amarelo, né? Seria equivalente a isso aqui. Certo? Essa área aqui. Presta atenção que essa área aqui é a projeção dessa sobre esse ângulo, que eu vou chamar esse ângulo de θ. É estranho pensar a área como projeção, mas só cada segmento de reta que tem aqui, eu projeto ele aqui certinho pelo ângulo θ. Tudo bem? Então, essa área amarela, eu posso escrever, como ela é a projeção, dessa forma. ΔS cosseno θ. Certo, Vitor? Então, vamos lá para o nosso fluxo. Nosso fluxo vai ser densidade vezes volume. Área da base vezes a altura. Eu vou começar pela altura. Vezes a área da base. Opa! Tudo isso, nem preciso de tudo isso, dividido por ΔT. E aqui a gente já chega num negócio que é estranho, né? O que eu cheguei que parece ser estranho?
Você tem a impressão que o fluxo independe do tempo, né? Porque tchau, tchau, I have to go now. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu gostei bastante do que aconteceu ali. Olha que negócio interessantíssimo. Olha que negócio interessantíssimo. A gente chega nisso aqui, ó. O fluxo de água, que é a quantidade de massa de água que passa ali por unidade de tempo. Gente, acompanha comigo. Eu vou fazer uns truques, mas esse truque que eu vou fazer, não fique bravo. Você fala assim, nossa, mas de onde que ele tirou isso? Sabe de onde que eu tirei? Porque eu já sei onde eu quero chegar. Tá? Eu vou trazer isso aqui para dentro do módulo. Ó. Eu vou assim, ó, módulo de ρ vezes V, certo? Vezes ΔS, superfície, vezes cosseno θ. Gente, ΔS é uma área, né? Traduzindo, é sempre positivo, né? Todo mundo concorda? Já que é uma área, perfeito, é um escalar. Nossa, Felipe, ó, você não tem ideia do quanto foi pertinente esse seu comentário agora. É um escalar. É sempre positivo. Já que ele é sempre positivo, alguém ficaria bravo se eu colocasse o módulo aqui? Você pode falar, professor, você está pingando água no rio Amazonas para... Você está fazendo uma coisa que não vai servir para nada. Cara, por que eu coloquei o módulo? Porque olha que cara que ficou. Módulo de alguém, cosseno θ. Módulo de alguém, cosseno θ. Ficou com a cara de produto? Não. Produto escalar. Só que o produto escalar é uma coisa entre dois vetores. E você já tinha falado no começo que isso daqui é área. Isso daqui é um escalar. E aí vem o questionamento. Será que eu não posso representar a área como se fosse um vetor? Porque se eu representar a área como se fosse um vetor, isso daqui vai ser módulo de um vetor, módulo do outro, cosseno θ. Eu posso descrever o fluxo apenas com um produto escalar entre esses dois vetores. Posso até tentar descrever a área como um vetor. Só que se eu escolho descrever a área como um vetor, eu tenho que definir uma direção e um sentido. Como que eu vou escolher isso? Qual é a minha motivação? A minha motivação é escrever isso aqui como um produto escalar. Para que isso seja um produto escalar, isso precisa ser um vetor, isso precisa ser um vetor, isso aqui tem que ser o quê? O ângulo entre esses dois vetores. Então, a direção do vetor ΔS tem que ser tal que ele vai fazer um ângulo θ com o vetor velocidade. Então eu faço o seguinte, ó. Então eu vou ser um cara esperto. Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou colocar aqui. Acho que eu vou trocar a cor, porque talvez no vídeo não fique bom. Coloco aqui o vetor velocidade e tento desenhar um vetor que faça um ângulo de 90 graus, um ângulo θ com um vetor velocidade. Certo? Poxa, mas quem é θ? Cara, θ é alguém entre a vertical e alguém aqui. Não consigo. Mas eu consigo um beta. Quem é beta? Alguém no horizontal e alguém ao longo da área. Então esse carinha aqui é beta. Tudo bem? De acordo? O que você sabe? Que beta mais θ somam 90 graus. Opa! Vou traçar uma linha aqui, ó. Fazendo 90 graus com a área. Vou traçar uma linha fazendo 90 graus com a área, porque agora... Esse cara aqui, ó, vou colocar assim para não precisar colocar. Esse cara aqui não é beta? Beta com θ soma quanto? 90.
Beta, mas esse angulinho aqui soma quanto? 90. Porque está saindo daqui e chegando. Então, que angulinho que é esse? Θ. Então, achei a direção do possível vetor área. O possível vetor área é um vetor cujo módulo é a própria área e a direção é o quê? Perpendicular à área. Certo? Perpendicular à área. Eu não gosto, não é natural, eu sou igual ao Felipe, para mim não é natural chamar isso daqui de vetor área. Não me é natural. Tá? Não tem problema. Não tem problema. Agora eu vou por gosto. Tá? Eu vou falar que isso daqui é simplesmente um versor, portanto ele tem módulo 1, normal, área. Tudo bem? Porque aí eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever isso daqui bonito. Tá? Tem quem opte por escrever isso daqui. Muitos livros optam, não é nenhum problema, uma vez que está bem definido, como vetor ΔS ou ΔA. Mas eu colocando N, eu até lembro que N é um vetor normal. Certo? Tudo bem? Portanto, chegamos que o fluxo, na realidade, esse não é o fluxo, né? Ele é um fluxo. Ok? Ele é sigma, densidade, velocidade, escalar n, delta S. Chegamos nisso. Aí você poderia falar, e com toda razão, não poderia nem reclamar. Você poderia e deveria falar com toda razão o seguinte, mas, cara, não faz sentido algum. Porque eu peguei um caso muito particular em que o vetor velocidade era constante. Porque, assim, isso daqui eu estou chamando isso de fluxo também. Eu estou chamando de fluxo por analogia cotidiana. Eu vou ter que definir matematicamente o conceito de fluxo. Certo? E aí aqui eu já começo a definir. Só faz sentido eu falar de fluxo de um campo vetorial. Tudo bem? Matematicamente é isso. Fluxo de um campo vetorial. Quem é o campo que está fluindo? O campo densidade vezes velocidade. Tudo bem? O campo que está fluindo é esse campo vetorial aqui, ó. Densidade vezes velocidade. Tá certo? Mas ali eu construí para um campo constante. E se o campo não fosse constante? Cara, aí é a parte que a gente vai um pouquinho mais rápido e abusar bastante da percepção que vocês já têm. Se eu considerar que varia, o que eu vou fazer? Eu pego uma arinha bem pequena. Naquela arinha bem pequena, vai ter pouco espaço para variação no vetor velocidade. Então, naquele espacinho, eu posso calcular dessa forma. Pego o espacinho mais embaixo, pego o outro embaixo, pego o outro embaixo. Somo todos os fluxos. Tudo bem? Quando eu somar tudo, o que isso vai virar? Com cada arinha cada vez pequenininha. Eu vou ter um somatório de termos cada vez menores. Como que chama isso? Integral. Tudo bem? Integral, ótimo. É uma integral de superfície com um nome, do tipo fluxo. Certo? Então, para fechar com chave de ouro, eu vou escrever, isso daqui é a definição de fluxo através da superfície S. Aliás, eu vou falar o nome completo. Fluxo do campo, densidade de velocidade. Então, fluxo é integral N ds. Então, vamos ler direitinho. Fluxo do campo, densidade de velocidade.
densidade vezes velocidade, através da superfície S. Certo, Vitor Hugo? Fácil? O que tem de difícil? Não, que pontos que você acha que não dá para... não é tão simples de... Não? Ótimo, nós já vamos pensar em carga. Antes de mais nada, eu vou pensar assim, olha que legal. O fluxo, aqui eu tinha calculado o fluxo médio, né? Lembra? E assim, é até um negócio que é meio complicado. Cara, parece que não tem tempo aqui. Parece que não tem tempo. Só que eu poderia passar o limite quando o ΔT tende a zero, né? Muda alguma coisa? Muda que ao invés de eu tratar com média, eu estou tratando com a coisa que é instantânea. Então isso aqui vai virar uma derivada temporal. Tudo bem? Parece que eu não coloquei alguma coisa, né? Eu não coloquei, de propósito. E se fosse carga elétrica? Olha para as equações que estão na lousa. E se ao invés de eu estar falando de água, de movimento de água, presta atenção que eu já não falei mais fluxo de água. Certo? Porque a partir de agora, fluxo é fluxo de campo vetorial. E se ao invés de eu estar falando de movimento de água, eu estivesse falando de carga elétrica, olha para as equações, o que mudaria? No lugar do M é CQ, em vez disso daqui ser densidade de massa, isso aqui seria densidade de carga. Então a única coisa que ia mudar é que aqui apareceria um Q. Vamos falar mal dos engenheiros? Vamos falar mal do engenheiro? Quando eu estou na engenharia elétrica, eu sempre falo para os meninos, o que é corrente elétrica? É o fluxo de carga elétrica. Show! Como que eu calculo? dQ/dt. Você calcula como dQ/dt, cadê fluxo? Por que eu chamo corrente elétrica de fluxo e apresento como equação dQ/dt? Porque se eu chamo campo elétrico de fluxo, se eu chamo corrente elétrica como sendo fluxo, ela é o fluxo de algum vetor. E o motivo está. Corrente elétrica é o fluxo desse vetor. O vetor densidade de carga vezes velocidade. Esse vetor, a gente vai chamá-lo de vetor densidade de corrente elétrica. Então, fica até quase que uma redundância, né? O que é a corrente elétrica? É o fluxo da densidade de corrente elétrica. Certo? É integral do tipo fluxo. Gente, que coisa linda. Isso aqui é lindo demais. Agora ficou menos abstrato, Vitor. Bonito, né? Cara, eu acho isso aqui lindo demais. Eu só acho que os livros didáticos pecam quando vão muito direto e falam assim, vamos definir o vetor área como tal. Aí você fala, cara, toda vez que vem uma definição do nada, sem uma contextualização, ela ela pode até ser uma definição bem dada, com bastante... Aí agora falando um pouco de educação. É uma definição bem dada, com bastante precisão. O professor pode, inclusive, dar bastante analogias. Tá? Entretanto, ela passa no aluno a impressão de que somente pessoas geniais conseguiriam, porque dá a impressão que aquilo foi do nada. Igual que eu falei para vocês aqui. Eu vou fazer uns negócios aqui, mas eu só vou fazer desse jeito por quê? Porque eu já sei onde eu quero chegar. Não dá para você raciocinar sozinho. Então, a hora que você coloca o contexto, no meu ponto de vista, se aproxima o aluno. Você vê, cara, eu poderia ter pensado nisso se eu trabalhasse. Tá? Eu peguei muito isso com a transformada de Laplace, e aí está aí o motivo de eu ter proposto isso como seu trabalho. Todo local, a transformada de Laplace é tal. Aí eu fui assistir um vídeo do Possani.
própria poçante, a transformada de Laplace é tal. Aí você fala, caramba, como que pensaram nisso, né? Da onde que tirou? Parece que é quase mágico. Quase mágico. Um operador que resolve a sua vida. E aí, achei algumas coisas lá no contexto histórico. Na hora que você vai para a história. Mas, para não perder o fio da meada, coisa linda, né? Coisa linda. Então, tudo isso para saber fluxo. Portanto, faz sentido, a partir de agora, a seguinte pergunta. Tá aceso ali primeiro? Não é essa a pergunta. Faz sentido a seguinte pergunta. Qual o fluxo do campo elétrico? Faz sentido eu perguntar fluxo das coisas. Vou já passar um teorema, mas antes de eu passar o teorema, eu quero discutir com vocês se vocês conseguem captar. Vamos voltar para a água, porque pensar em água é mais fácil. Certo? Pensar em água é mais fácil. Matematicamente, tem aqui, ó. Tem aqui um campo de velocidades de água. De acordo? Tudo bem? Se eu, pode pensar um pouco mais cotidiano, tá? Eu teria que dar uma justificativa matemática, mas no momento pode pensar cotidiano. Imagine que eu pegue uma superfície que delimita um volume. Essa superfície, ela delimita... Eu estou imaginando uma superfície que delimita um volume. Essa superfície, ela é fechada. Tudo bem? Quanto vale o fluxo de água, pode pensar cotidiano, através dessa superfície fechada? Quanto que vale? Zero. Por quê? Toda a água que entra aqui, o que vai acontecer com ela? Sai. De acordo? Tá vendo que eu estou pensando cotidiano. Se eu fizer as contas, vai bater. Mas não quero mostrar com as contas agora. Tudo bem? Então, o fluxo aqui é zero. Se você quiser olhar como fluxo de água, você pode imaginar a variação da quantidade de água ali dentro. Porque a equação matemática vai dar a mesma, né? Ah, tá entrando água. Pô, mas o tanto que tá entrando tá saindo. Então, não fez diferença. Certo? Eu vou imaginar um outro... Não sei se existiria isso na natureza. É água também, tá? E o fluxo agora, através daquela superfície fechada? É zero? Não. Claramente não. Pensa com o cotidiano. Se o fluxo através de uma superfície fechada de água não é zero, significa que tem alguma coisa dentro dessa superfície. O que deve ter dentro da superfície? Uma fonte de água, alguma coisa que está produzindo água. Então, Agora eu vou para a matemática. Quando o fluxo através de uma superfície fechada for diferente de zero, isso é um indicativo que lá dentro existe uma fonte desse campo. Por analogia, está claro para vocês? Certo? Isso é um indicativo que lá dentro existe uma fonte desse campo. Então, o que você pode dizer do fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada? Será? Ou tem uma fonte que consome e um consumidor que consome esse Nós vamos chegar nisso. Nós vamos chegar nisso. É que você foi por ele se ele for zero. Se o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada não for zero, o que eu concluo? Tem uma fonte de campo elétrico lá dentro. Quem são as fontes de campo elétrico? Cargas elétricas. Tudo bem?
eu não vou pelo caminho tradicional por conta da questão de tempo. Eu não vou pelo caminho tradicional. Mas, vamos imaginar agora o seguinte, ó. Isso daqui é uma fonte de água. Então, a água espalha daqui. Tudo bem? Por exemplo, isso daqui pode ser aquela beira da privada. Certo? Isso daqui que eu vou colocar aqui embaixo é um sorvedouro de água. Ou seja, a água entra ali. Ok? Olha lá. Fluxo atravessa a superfície fechada. Vamos tomar cuidado. Tem fonte ali dentro? Tem. O fluxo vai ser zero? Não. Perdão. O fluxo vai ser zero? Vai. Mesmo tendo fonte. Ah, então o que deve acontecer? Ué. Aqui vai gerar água. A água sai daqui. Poxa. E aqui, o que acontece? A água entra. Show. Poxa. Mas se a água sai, se daqui tem água saindo, aqui tem água entrando, então a água só pode estar vazando aqui. Ou seja, o que a água está fazendo? Circulando. Ok? O que interessa para nós de campo, toda vez que você vê um campo, você tem que perguntar duas coisas. Quanto é o fluxo dele? Quanto é a circulação dele? Porque o que eu quero detectar de campos? Eu quero detectar suas fontes. Através do fluxo, eu detecto as fontes únicas. O que é fonte única? Através do fluxo, eu sou capaz de detectar se lá dentro tem alguma coisa que emana o campo ou se tem alguma coisa que absorve o campo. Através da circulação, eu identifico as fontes duplas. Uma fonte que emana e outra que absorve. Então, a identificação das fontes de um campo, ela vai estar onde? Ela vai estar no fluxo e ela vai estar na circulação daquele campo. Tudo bem? Certo? O fluxo ser zero indica que não existe fonte daquele campo? Não. Pode indicar que você tem uma fonte dupla. Uma emanadora e uma absorvedora de campo. Daí o nome sorvedor. Certo? Tudo bem? Então tá bom. Mais uma justificativa de por que a gente pode entender o campo, Vitor, como abstração. Como é que são os campos das cargas positivas? Saindo da carga. Quem decidiu chamar uma carga, definir que tal carga é positiva e tal é negativa? Ela não nasce na natureza com um sinalzinho de positivo, né? Foi uma escolha. Tá certo? Deixa eu ver que horas. Vocês vão querer um recreio? Que horas agora? Não, assim, vai dar 1 hora agora. Eu vou começar a falar de localização dessas fontes únicas. Única que eu estou querendo dizer é o seguinte: ou ela só emana, ou ela só absorve. Tem a polaridade que só emana e a polaridade que só absorve. Ela é um monopolo. Entendeu? Vão existir as fontes dipolares. Certo? Que emana, uma parte dela emana e a outra absorve. Emana e a outra absorve. Certo? E aí eu falo, mas hoje eu vou falar só dessas fontes monopolares. Como é que eu identifico fonte monopolar? Através do fluxo. Certo? E aí eu falo a hora que a gente retornar.